Oi, oi, pessoal! Mais um episódio do Agro Showcast no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre o legado dos leilões para a pecuária nacional, esse nicho de mercado que movimenta anualmente cifras bilionárias. Só com a venda de gado de corte são cerca de 2 bilhões de reais. E ano após ano, os remates mostram toda a sua força, prosperam e refletem os avanços do setor. O meu convidado de hoje é muito especial. Há 38 anos ele atua no mundo dos leilões, é o leiloeiro rural que mais comandou leilões no exterior. São mais de 6 mil remates na carreira. No ano passado ele foi responsável pela batida de martelo da vaca recordista mundial de preço da raça Nelore, a Viatina 19 FIV Maramóveis, é o marido da Ana Cláudia, esse ano tem bodas de prata, é o paizão do Henrico, do Guilhermo, e é com muito prazer que eu recebo aqui no Agro Showcast Guilhermo Sanches. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e vamos falar sobre esse nicho que a gente tanto gosta, né, Guilhermo? Paulinha, obrigado pelo convite, seu programa tá um show, eu elogiava a competência dela como profissional e realmente para a gente é um privilégio poder contar um pouco mais de história, ela que convive com esse mercado também, ela que acompanhou o desenvolvimento desse mercado, mas um mercado realmente fantástico que mostra a força do setor primário brasileiro e a economia do Brasil. Eu falo que a balança comercial brasileira, quando a gente fala de superávit, a gente fala do setor primário brasileiro. Então, a gente pode contar muita coisa boa de um mercado realmente que está sempre em evolução e trazendo sempre as notícias mais importantes para todos aqueles que gostam de pecuária, de agricultura e que gostam muito de ver o progresso genético do Brasil. É isso aí. Agora, antes de entrar no tema central desse episódio, eu queria resgatar a sua história no mundo dos leilões. Para quem não sabe, o Gui não tem raízes rurais, ele nasceu aqui em São Paulo, tem descendência espanhola e com 14 aninhos foi apresentado para esse mundão rural, né? Eu brinco que eu sou o único leiloeiro que é urbano, criado, nascido em São Paulo. Quando as pessoas começam a perguntar, mas quem que era fazendeiro, quem criava? Ninguém da família era fazendeiro, meu pai veio da Espanha, eu sou, descendente de espanhóis e entrei nesse mundo por acaso. Eu falo assim, tudo que acontece na vida da gente por acaso, a gente acaba se apaixonando. Não foi uma coisa programada, aconteceu por acaso, e aí a gente com 14 anos eu comecei a trabalhar nos leilões, comecei a ser pisteiro, comecei a ver um outro mundo. E esse mundo hoje faz parte da minha carreira e da minha vida, né? E sua irmã, né? Que te apresentou esse mundo, isso, né? Minha irmã começou a trabalhar na Associação de Criadores de Cavalos Árabes, né? Então, naquela época, a gente tinha poucos, mas bons leilões. E o cavalo árabe foi a raça que introduziu os leilões de elite no mercado nacional, que foi a primeira raça a fazer leilão naquela época era o Palace, né? Mas de um hotel 5 estrelas, tudo, trazia apresentador dos Estados Unidos, eu estava vendo outro dia até, e o Heitor Pinheiro Machado mandou uma foto pra gente do avô dele, que era o Antônio Carlos Pinheiro Machado, fazendo um leilão no Palace. Você imagina, a gente colocava 1.000 pessoas no Palace naquela época. E o Heitorzinho, né? Teve um dos leilões que ele entrou lá, então, apresentou animais. Apresentava, né? É isso mesmo. Mas então, aí você pega, porque naquela época a gente não existia telefone celular. Sim. Então, o único método de você ter um comprador é ele estar presente no leilão. Então, a gente fazia os leilões, e eu era convidado para ir no Palace e tudo, pela minha irmã, e a gente ia lá, tinha 1.000 pessoas, tinha camarote e tudo, os animais atravessavam a rua, ficavam dentro de um estacionamento, quer dizer, era uma operação de guerra, e você imagina isso, a gente falar de 35 anos atrás, né? Então, tudo isso se deve muito eu falo assim, a progressão dos leilões se deve muito ao arrojo desses criadores que viram esse nicho de mercado e faziam leilões que eram realmente extraordinários. Então, naquela época, você fazia um leilão desse, aparecia, a mídia nossa era o jornal.
impresso, escrito, né? A pessoa já olhava lá, os leilões do Parto, do cavalo árabe, veio apresentador de fora, vinha cavalo de fora. Então você imagina aquela dificuldade que a gente tinha, até de importação dos animais, e eu falo do cavalo árabe, porque o Brasil virou uma referência também em produção do cavalo árabe. Hoje a gente fala que o criador brasileiro, automaticamente ele especializado, buscando a melhor genética, é um banco de exportação de genética também. Agora, o seu primeiro leilão lá no sudoeste goiano, você se recorda como era? Até a calça. Descreve pra gente. A calça cinza, tô de calça. A calça cinza, eu me lembro até hoje. O Ado, que era o dono da Remate, filho do seu Rubico todo, ele que me deu a primeira oportunidade. Então, uma vez ele falou assim para mim, se você fizer um curso de impostação de voz, se você fizer um curso de aperfeiçoamento, eu vou te dar uma oportunidade para fazer um leilão. E a Remate, naquela época, fazia um leilão no Clube do Lastro de Caçu, a cada 40 dias. E uma vez eu falei para o Ado assim, Ado, eu estou pronto para fazer um leilão, a hora que você quiser. Ele falou, então tá bom, isso aí era uma segunda-feira. Ele falou, não, sábado tem um leilão de Caçu, você vai para Caçu fazer o leilão. Aí você imagina, uma semana sem dormir, né? E aí eu lembro até hoje, que eu lembro que eu era novo demais, eu tinha 18 anos de idade. E eu fui para Caçu fazer o leilão, e Caçu, para chegar em Caçu, era uma peripécia, fui de ônibus, tomei 3 ônibus para chegar em Caçu, mas eu lembro até hoje, ficava o púlpito do leiloeiro, você subia numa escada de madeira, mas não aquela escada de obra, sabe, de obra, de obra, tudo, aí eu fiz os lotes finais, isso, aquilo, e aí foi meu começo, mas foi uma oportunidade maravilhosa, eu aproveitei a oportunidade, agarrei a oportunidade, mas eu lembro até hoje, eu estava de calça cinza, camisa azul. Olha como veio na cabeça, né? E aquela época não aparecia em lugar nenhum, né? Então a gente fica memorizando isso, mas foi muito bacana isso. Você falou, naquela época não aparecia em lugar nenhum. Quanta evolução a gente tem para contar sobre o mundo dos leilões, né? E aproveitando o tema desse episódio, a gente pode dizer, Gui, que todo o progresso da pecuária é refletido também nos leilões? Com certeza absoluta. O que eu falo assim? Naquela época era a época da máquina de escrever, porque a gente fazia os leilões. E aí a equipe de escritório imprimia as notas promissórias numa máquina de escrever, com papel carbono. Muita gente vai escutar, papel carbono, que é isso, né? Com papel carbono, tudo, e fazia as promissórias na máquina de escrever. Então, eu lembro que a gente fazia, leilão, tipo o Noite dos Campeões. Saía, e aí tinha 4, 5 pessoas só em máquina de escrever para fazer os contratos. Toda essa evolução que aconteceu na pecuária brasileira, que tirou uma pecuária brasileira, que era uma pecuária só regional, só nossa, e tornou uma pecuária de reconhecimento mundial. O que a gente fala? Antigamente você não falava de um Brasil como produtor de proteína vermelha para o mercado mundial. Você falava de um Brasil que abatia boi com 4 anos de vida, que vinha num progresso muito bom, que você tinha o centro-oeste brasileiro, que você não tinha essa evolução. Então aí entra um trabalho importante de você melhorar manejo, pastagem, de você melhorar a nutrição animal, de você ter uma Embrapa como um centro de estudo que pegou o centro-oeste brasileiro e fez o centro-oeste brasileiro virar uma potência. Sim. Então terras que não eram produtivas, terras que você não tinha nada para fazer naquela terra, a Embrapa fez virar produtiva. Então a gente pega daquele tempo para hoje, você vê a evolução de matar boi de 4, 5 anos para matar boi de hoje 1 ano e meio, de você fazer um mercado regional, virar um mercado internacional, tudo isso tem também o implemento do leilão como uma fornecedora de uma genética para todos os 4 cantos do Brasil. Você pega antigamente, que eu falava, eu ia para Caçu, o comprador estava lá dentro daquela região de Caçu. Não tinha o comprador do estado de Goiás que podia vender para o estado do Mato Grosso tudo. Hoje, com o leilão sendo um leilão que você transmite pelos canais de televisão, pela internet, pelo telefone, o app pelo telefone, na palma da mão, né? Tudo. Você dando algumas facilidades de frete, então você vende um touro hoje dentro do estado de Goiás, que ele pode chegar a ser um reprodutor em Roraima, vai ser um reprodutor no estado do Pará. E a mesma coisa, então, a pecuária brasileira, com esse avanço dos leilões, ela virou uma pecuária de um nível, de uma competência sem igual. Até para balizar os preços, né? Isso daí é fantástico. Sabe que eu tenho um amigo meu
que ele, eu vou até mandar um abraço para ele, chama Dinda. O Dinda trabalhou muito tempo com a seleção OB. E o Dinda fez não só o projeto OB no Brasil, como fez o projeto OB na Bolívia. E aí ele falava assim, como conversava com ele era muito bom de papo, ele falou assim, naquela época eu escutava assim, olha, o boi subiu X% de preço. Eu mandava um amigo meu com uma mala 007 com dinheiro, aí ele entrava na Rondônia e aí ele saía de Vilhena, Porto Velho, comprando bezerro e bezerra, pagando em dinheiro. E aí, 10 dias depois chegava a informação que o boi tinha subido de preço. Então, quer dizer, eu tinha um ganho que era uma coisa extraordinária. E aí ele fala assim, hoje com a televisão, né? Ele fala assim, televisão, porque ele falava assim, ele fazia um paralelo do leilão de bezerro, que a pessoa que estava em Rondônia, que estava no Acre, que estava no Mato Grosso, ele assistiu o leilão e falou assim, ó, o bezerro passou a valer X reais a mais. Então ele falou assim, eu não tenho mais essa capacidade de compra que eu tinha, porque a informação chegava muito atrasada. Hoje ela é uma coisa imediata. Subiu o boi, subiu o bezerro, subiu a vaca, o criador já está sabendo. Então, isso se deve ao quê? Ao progresso dos leilões e à importância dos leilões serem hoje televisionados ou serem colocados para o Brasil inteiro em momento real. Até os ambientes, né? Antigamente não existia essa variedade de opções de se realizar um leilão, né? Eu falo, eu vou te cortando, né? Que coisa mais deselegante. É que a gente começa a falar com empolgação. Eu vejo muito o Tonico da Brumado. Ele coloca algumas fotos, no Facebook a gente vê essas coisas, e ele coloca as fotos antigas do leilão sobre bico, porque assim, você falava em leilão tradicional de Nelore, você falava de 10 leilões o ano inteiro. Então era Brumado, era Cafezinho, que era VR e tudo, era o leilão do Adira, era o leilão do Duda, tudo. Então eles faziam esses leilões, e tanto é que agosto era um mês desse julho e agosto, e aí ele tem as imagens, o leilão da Brumado era feito embaixo de um circo, de um mastro só e arquibancada. Então você imagina, você vê aquelas mulheres elegantes, tudo isso, sentava 100% na arquibancada. Da arquibancada a gente começou a ter arquibancada e algumas mesas na frente. E aí depois foi evoluindo e hoje a gente brinca que fala assim, passou do Hotel 5 Estrelas para a comodidade de você ver na sua sala ou no seu próprio escritório, né? Então mudou demais, e avançou demais. E com esse avanço veio o avanço da genética e aí a pecuária brasileira hoje é essa potência que a gente tem no mundo inteiro. E no mundo dos leilões a gente tem opções de negócios para todos os tipos de criadores. A gente tem desde o mercado de elite, que é o topo da pirâmide, até a base, até a nossa pecuária de corte, né, Guilhermo? Então, o que eu falo que é muito importante? Você vê assim, você vê os ramos da pecuária que você fala. Você tem aquela pessoa que só trabalha com pecuária de corte e tudo, você tem aquele que trabalha e ele quer um touro melhorador, que ele tem opção de comprar no leilão, e você tem hoje a camada da elite. E a camada da elite que a gente está vendo hoje, o que está acontecendo nos leilões de elite do Brasil? Não só são os criadores que trocam genética entre si, que são compradores e vendedores, mas você está tendo uma gama de investidores que está chamando muita atenção isso no mercado. E aí eu comentava até nos bastidores para você, o que é o investidor hoje? O investidor hoje é aquela pessoa que está dentro do seu escritório e buscando alguma alternativa de investimento. Como ele faz investimento com imóveis, como ele faz investimento com terra, com CDB, como ele faz investimento, ele pega hoje, ele vê um atrativo de poder comprar uma vaca, vamos falar, você falou da Viatina 19, que colocar que imagens? Ela tá aqui. Opa, ela estava tá aqui atrás, isso. Esse número 19 dela ficou já marcado, o lote dela sempre é 19. Quando a gente viu a primeira venda da Viatina 19, quando era uma bezerra, para a última venda, que ela se tornou recordista mundial... Você vendeu ela duas vezes, nessas duas ocasiões. Duas vezes. E aí você chega no preço que ela chegou, que foi avaliado em 21 milhões, aí você pega assim... Eu lembro que quando vendeu, acho que pela segunda ou terceira vez a viagem, eu falei assim, gente, mas esse valor dela, será que ela vai se pagar? E essa vaca se pagou numa velocidade realmente impressionante. Impressionante. Então a gente vê isso, não só a Viatina 19, você vê a JPN Eva, que foi vendida agora esse final de semana lá no leilão da HRO, a primeira venda dela para esse preço agora. Então você atrai, são novos investidores dentro do mercado, são pessoas às vezes que não têm fazenda, mas eles têm o dinheiro para fazer investimento e buscando uma alternativa, onde você tem um investimento
numa vaca que te proporciona uma liquidez imediata, porque você vai em cima de uma vaca dessa, você vai colher a produção dela e a produção dela começa a ser vendida. Então, você pega a Viatna, que já vende embriões no próprio leilão, você vê a Eva, que já está vendendo embrião já no próprio leilão. Então, você vê essa capacidade de você trazer novas pessoas para o mercado e, às vezes, esse investidor, ele vira um criador. Né? Isso que é muito interessante no nosso mercado. Você trazer as pessoas que são assim, olha, essa pessoa está num outro ramo, ele está num ramo completamente diferente, mas ele está buscando uma alternativa de fazer investimento em alguma coisa que traga rentabilidade para ele. Da mesma maneira que ele cai num banco, o gerente do banco liga para ele e fala assim, olha, eu tenho uma opção de você investir hoje num papel extraordinário. E o nosso papel que eu falo hoje é você dar a alternativa de investimento numa vaca que traz uma rentabilidade extraordinária. Você pega uma Viatna com um pouco mais de 5 anos de idade, a quantidade de embriões que ela produziu, a valorização dos embriões dela, e a valorização se dá não é por acaso, assim, é porque você vê o resultado dela. A gente sai de uma exposição de Avaré agora, onde a Viatna, com 5 anos, fez a Campeã Bezerra e a Reservar Campeã Bezerra. Então, quer dizer, são dados que você deixa o criador confortável para falar, esse é investimento seguro. E já que a gente está falando, né, na Viatna, na HRO, o Guilherme tem muitas curiosidades, né, para contar sobre esse setor, sobre o mundo dos leilões. E o nosso saudoso Silvio Profeta, teve uma vez que você me contou que já realizou um leilão dele, que não foi no Brasil e não foi da raça Nelore. Olha que coisa. Lembra disso, né? Cabeça boa. Eu vou contar uma história tão interessante. Seu Silvio foi um grande... Seu Silvio, eu falo assim, que era um criador para ser estudado. Seu Silvio sempre foi muito arrojado. Seu Silvio nunca... Se você falasse para o seu Silvio, isso daqui é bom, ele ia de olho fechado, ele tinha sociedade com gente muito boa, tudo. Ele foi muito importante na pecuária brasileira. O seu Silvio foi um grande criador de cimental. Cimental. Aí eu lembro muito bem. Aí a gente foi fazer... eu ia muito para a Bolívia, tudo, e aí o cimental estava começando a ser uma raça... para a Bolívia importante, e o seu Silvio ia fazer uma modificação, ele ia sair do cimental e ele ficar só no Nelore. E aí a gente fez, tava eu, e aí naquela época era Pinheiro Machado, tava o Heitor, tava o Júnior, tava todo mundo, e ó, seu Silvio, vamos fazer um leilão, vamos levar esse gado para a gente vender na Bolívia. Aí o seu Silvio, na Bolívia, mas tem que fazer exportação. O seu Silvio é um mercado realmente extraordinário. E aí o seu Silvio falou, seu Silvio, todo o desafio para ele, eu acho que era um prazer para o seu Silvio. E ele gostava desses desafios. Então ele falou, não, vamos vender. A gente fez 2 leilões, seu Silvio, 2 vezes. E no primeiro leilão, putz, você contou uma história tão engraçada. A gente fez o primeiro leilão na Bolívia e foi num sábado à noite. Aí a gente chegou nesse leilão, sábado à noite, o gado todo lá. Primeiro, para levar o gado para lá, foi assim, uma trajetória extraordinária, porque assim, foi tudo por exportação. E aí, quando chega lá na Bolívia, eles têm as trancas, que são as barreiras onde tem que passar. E aí, como todo país sul-americano, se você não der um agrado pro cara, o cara não quer liberar. E o caminhoneiro que levou o gado para lá, ele tinha todos os papéis na mão e ele não queria dar nenhum tipo de agrado pro cara. E ele ficava o pessoal segurando os animais para tardar, mas, bom, em vez de você chegar com o gado, que deveria chegar normalmente em 24 horas, a fronteira até Santa Cruz da Serra, demorou uns 4 dias. Aí teve um problema que aí os animais sentiram, tudo, levou para uma propriedade para recuperar. Bom, quando a gente foi fazer o leilão no sábado à noite, eu lembro até hoje, chegamos no recinto, devia ter no máximo umas 10 mesas. E aí aquela preocupação, 10, gente, não vai dar certo isso daqui. Aí virou o rapaz da firma leiloeira de lá e falou assim, tive uma ideia. Vamos cancelar o leilão e vamos fazer o leilão amanhã de manhã. Aí eu falei para ele assim, ele chamava Rude Castelo. Falei, Rude, se a gente fez a propaganda para o sábado à noite e não vem ninguém, amanhã só vai estar gente. Então vamos fazer o leilão. Mas foi uma coisa tão interessante, 10 pessoas, 10 compradores, tudo acima do que a gente queria, tudo. Foi extraordinário. E aí a segunda etapa também foi muito boa, a gente acabou vendendo tudo. E aí até a segunda etapa a gente foi, e a gente fez muito perto do Natal, e aí não tinha voo de volta, o seu Silvio mandou um avião pra gente, isso, aquilo. E aí a gente fala, né, o que são as coisas da América do Sul, né. E aí a gente foi, quando a gente foi embarcar em Viru Viru, que é o aeroporto internacional de lá, aí foi o guarda,
da polícia alfandegária já com a gente, com 2 cachorros, isso. E quando a gente foi pro avião, acho que o Heitor estava lá e deu um boné de presente da HRO. Imagina, cachorro não olhou nada, ele foi uma alegria danada, Ai, isso, assim, ele que devia tomar conta da gente, né? Mas aí foi super bom, o leilão foi super... E até uma vez eu contei pro Elinho isso, o Elinho nem sabia dessa história. Não acredito, Eu falei, Elinho, eu vou contar uma história do seu pai. Ele falou, não sabia que ele tinha vendido. Eu lembro dessa história que uma vez você me contou, e já que a gente estava falando da HRO, falei, bora lá, vamos relembrar. Isso foi na Bolívia, né? Como eu disse na abertura, você, Guilherme, é o leiloeiro rural que mais atuou no mercado internacional. Como você se sente, né, sendo convidado para tantos leilões? Quais os países que você já percorreu lá fora? E as diferenças que a gente pode fazer dos leilões internacionais para os brasileiros, um comparativo? Eu acho que, como profissional, é muito importante a gente... Você receber um convite de fora que, na verdade, a pessoa... Eles colocam num patamar diferente. Fala assim, não, você tem competência para fazer um leilão fora do Brasil. Eu tive minha primeira incursão internacional foi dentro dos leilões da Bolívia. Foi convidado até pelo Lúcio Saavedra, que é da Hacienda Nelori, que eu brinco que ele é meu padrinho, meu papi, tudo. É um baita de um criador também. Foi a primeira pessoa que veio aqui no Brasil pelas mãos do Carlos Novaes Guimarães, que me apresentou para ele. Ele fazia um leilão lá e o leiloeiro dele era de outra nacionalidade. E aí ele não estava satisfeito, ele queria uma pessoa nova, tudo. E aí o Carlos Novaes falou, eu conheço um leiloeiro no Brasil que tem nome de espanhol, não sei se ele fala espanhol. Aí veio o primeiro convite, aí eu fui para a Bolívia, e o que eu acho que é super interessante? Todos os países que têm como espelho os leilões do Brasil, realmente eles fazem eventos maravilhosos, né? Então, eu peguei na Bolívia uma época que era uma transição dos leilões bem assim, a mesma transição daqui. Então, você pega os leilões que eram bem rústicos, isso, começando a fazer em outro patamar, melhorando toda a estrutura dos leilões, e essa estrutura que melhorou também o nível do gado. Então você tem hoje um gado boliviano que está chegando no Brasil até, porque agora com a nova regulamentação, a Bolívia pode exportar o gado para o Brasil, então você vê a evolução do gado deles, tá? Mas eu tive a oportunidade de fazer leilão na Guatemala. Foi um leilão, assim, da Guatemala eu falo que é um leilão super bacana, porque era um leilão de cavalo de hipismo, de um criador da Holanda, de um dos maiores criadores de cavalos de hipismo no mundo, que chama Estúdio VDL, que tem cavalo correndo Olimpíada, ganhador de medalha de ouro, tudo. Tinha uma prova internacional. Então, os cavalos saíam da Holanda para ir para Guatemala, o leiloeiro saiu do Brasil para ir para Guatemala, e o comprador era da América Central inteiro e dos Estados Unidos. Então levavam 16, 18, 17 potros para lá, a gente fez 4 anos seguidos, foi uma experiência super boa, super legal. Aí fui para o Equador também fazer leilão. No Equador, eu tenho uma história do Equador que assim, quando eu cheguei no Equador, assim, foi a primeira vez que eles fizeram leilão dentro de uma exposição em Santo Domingo. Quando eu cheguei lá, assim, tinham construído um palco para colocar os animais e era 2 vezes o tamanho de uma quadra de esporte, de uma quadra de vôlei. Gente. Aí eu olhei aquilo e falei assim, mas vocês têm noção do que é um leilão? A gente vai fazer um leilão? Não, vai ser super bom. E aí foi um estouro de bom. Mas aí, o que eu falo assim? Depois eles vão aprendendo. Porque aí o cara comprava, levantava a mão, levantava e ia embora. Quer dizer, cadê a assinatura? Fazer um contrato de assinatura, isso. Mas o leilão foi muito bom, depois eles foram se aprimorando. Que eu falo assim, a gente, como já tem o perfil, né, de fazer grandes leilões, a gente já vai com toda uma estrutura montada, tudo, e aí vai ensinando tudo. Aí eu tive um convite para ir para fazer um leilão em Angola, e naquela época, Angola passava a novela do Senhorzinho Malta, lembra disso? E quem foi convidada para vender lá era um leilão de Brahma. E era a... Como é que ela chama? Que fazia o Senhorzinho Malta lá? De Brahma? Não era a Regina Duarte? Ela mesma. Era? Tá. A Regina Duarte. E ela foi convidada para vender. E aí eu até estava tudo pronto para ir para Angola, com visto preparado. O que aconteceu? O navio atrasou.
Aí era para chegar, tipo, quinta-feira, o leilão sendo sábado, o navio chegou só no domingo, aí postergaram uma semana para frente, aí eu não consegui fazer esse leilão. Mas foi assim, também que foi uma loucura o leilão todo, porque aí todo mundo ia atrás da Regina Duarte, o leilão assim foi extraordinário. Então, a gente tem o Brasil como uma verdadeira escola dos leilões para o mundo inteiro. Você pega os Estados Unidos, eu fui em alguns leilões dos Estados Unidos, o leilão dos Estados Unidos é uma coisa assim super fria, gelada, tudo, e o cavalo árabe quando veio para cá, os americanos vinham para cá, então toda essa festa, tudo que eles fizeram, eles aprendendo do brasileiro. O brasileiro pegou o leilão em si e ele fez uma festa, quer dizer, uma coisa agradável de você ir. Sim. Não era só um negócio. Eu falo que você vai em leilão, você sabe, é um... Para a família até, né? Família, você vai lá, todo mundo vai no leilão, então vão as mulheres, vão os filhos, tudo, você faz um encontro, faz uma troca de genética, tudo, e é agradável demais você ir no leilão desse. Quando você faz um leilão de, assim, ele muda a posição, você faz um leilão de gado de corte, que é uma coisa extremamente comercial, então não tem nada de atrativo no seu negócio. O leilão de elite, ele virou um negócio e virou atrativo também. Isso é muito importante também, né? São os dois lados, né? Todo leilão, os leilões de elite tem aquela, né, emoção maior, mas um leilão sempre é emoção e razão, Com né? certeza, né? O que a gente fala? Você cria... você tem dois mercados hoje. Eu brinco muito com isso, porque às vezes a pessoa fala assim para mim, olha, eu queria tanto no meu animal, assim, eu falo assim, ó, quando você pega o mercado de elite, você entra no mercado que é racional e emocional. E a emoção, eu falo, a emoção é a mesma emoção quando você vai comprar alguma coisa para você, pessoal. Então você fala assim, bom, tem uma bolsa que custa R$300 e tem uma bolsa que custa R$15.000. Mas a turma está falando, eu quero a bolsa, quero a melhor bolsa. As duas vão levar as mesmas coisas, mas você quer aquela bolsa de 15 mil que te dá um patamar diferente. Às vezes a gente pega o mercado hoje, porque a gente fala de ciclo. Então a gente tem um ciclo da pecuária e a gente está sentindo muito o ciclo agora, principalmente na venda dos touros. Aí a pessoa vem falar de touro, a gente fala assim, gente, o comprador de touro, ele é um comprador que ele vai comprar o touro para produzir o bezerro de corte que vira, no final, um novilho precoce boi gordo. Então ele é muito racional, porque ele faz conta. Quanto custa o touro e quanto ele vai produzir com o touro. Então você pega um touro assim, eu falo assim, o preço médio de touro, ele não altera. Por quê? Porque ele vale de 5 bezerros de corte a 10 bezerros. 5 bezerros é um touro bom, normal, 10 bezerros é aquele touro acima da média. Então você vendia um bezerro de R$3.000, o touro valia 15. Só que você está vendendo um bezerro hoje de 1.800, 2. O touro vale quanto? 9, 10. Então, por quê? Porque o pecuarista que compra o touro, ele só tem uma vertente, é produzir bezerro, é produzir bezerra. E o preço do produto final dele, ele veio de 3.000 para 2.000, ele está caindo aí quase 50%. Então ele tem que se moldando com a realidade do mercado. Quando você tiver uma alteração de preço para cima, automaticamente o touro ele vai ter essa correção de valores. E a gente fala muito isso. E a correção de valores ela vai acontecer porque se você pegar um mercado hoje, o pior preço de arroba do mundo hoje é do Brasil. Você está falando de arroba de $40, 40, 42 dólares. Enquanto você pega o mercado do Paraguai está melhor do que a gente, a Bolívia está melhor que a gente, a Austrália está melhor que a gente, e os Estados Unidos é o dobro do nosso preço. Só que você vê que a gente tem que ter uma negociação maior com o frigorífico. Por quê? Porque o frigorífico, que é o grande exportador da gente, que a gente fornece a mercadoria para ele e ele exporta, bate recorde de exportação, tá batendo, janeiro bateu recorde, fevereiro bateu recorde, março bateu recorde, quer dizer, eles continuam vendendo para fora e muito, entendeu? O poder de negociação deles com o pecuarista, que você tem que arrumar, né, essa escala de valores, você tem que melhorar com o nosso frigorífico. Não basta ser o maior exportador de proteína vermelha, a gente tem que ser melhor remunerado também, né? A gente tem, eu falo assim, você tem que ter um valor agregado maior. Aí eu falo assim, você vê no mercado europeu principalmente, onde você pega a França, Bélgica, tudo, a gente teve recentemente, o pecuarista saiu na rua na França, foi para Paris, levou trator na rua, levou vaca na rua, isso, aquilo, porque ele está se sentindo achatado com o preço dele. Porque, na verdade, a gente tem que ter esse poder do nosso pecuarista de mostrar, ó, a gente tem que ter força, unido.
Eu entendo muito bem quando as pessoas falam assim, mas o pecuarista, ele tem que se segurar, ele não pode vender o boi. Todo mundo tem conta para pagar. Então você não sabe da necessidade dele. Porque é muito fácil você falar assim, olha, o preço está ruim, você não vende. Mas ele tem outras contas para pagar. E isso acarreta que ele vai ter um problema jurídico depois, amanhã, então ele tem que vender naquele preço. Mas eu acho que o pecuarista europeu mostra para a gente, porque ele pressiona o governo e o governo automaticamente ele acaba tendo que fazer de alguma forma, alguma benesse para o pecuarista. A gente precisa um pouco mais disso. A gente tem as maiores indústrias produtoras de carne do mundo, são as indústrias brasileiras. Não é possível que o pecuarista brasileiro, que tem um reconhecimento, que faz aquele boi que hoje chegou com 18 meses, que é o boi hoje aceito no mercado mundial, que é a carne prêmio que a gente tem, que você trabalha com Nelore, que você trabalha com as raças britânicas, tudo. Então você fornece uma mercadoria hoje, uma carne, que é uma carne desejada no mundo inteiro. Então você tem que ter esse poder de negociação também, não só prejudicar o pecuarista. Uma carne desejada no mundo inteiro e uma carne sustentável, né? Porque Lógico. eu acho que isso é muito importante a gente sempre falar, né? Porque a gente ouve tantas barbaridades sobre o agronegócio, sobre o pecuarista brasileiro, que a gente é vilão do meio ambiente, e na verdade a pecuária, o agronegócio é a solução para os problemas climáticos, ambientais, né? Porque é muito fácil de você falar, não, porque o Brasil, você pega as florestas brasileiras, elas foram dizimadas. Pega a Europa, pega os Estados Unidos. Né? Então, eles estão falando de coisas que eles não tiveram o dever de casa bem feito anteriormente e querem colocar uma posição no Brasil. Muito bem, se você quiser que o Brasil não... Porque o que a gente fala? E eu vou dar um exemplo de São Paulo. Se você fizer o censo pecuário de São Paulo, de 20 anos atrás para agora, a quantidade de animais, de bovinos é a mesma. Então, para você manter a mesma quantidade, você tem que ter eficiência, tem que ter produtividade, tudo. Porque você anda em São Paulo hoje, São Paulo, na verdade, você não tem mais o criador com 4.000 vacas, tudo, se perdeu, porque entrou muita agricultura dentro de São Paulo. Mas o censo tem, porque confinamento tem em São Paulo, produtividade tem em São Paulo. Então a gente conseguiu ser eficiente no mesmo espaço. Produzir mais, melhor, em menos tempo, né? Isso. Tem até um dado, Guilherme, que diz que nos últimos 30 anos, a produtividade da pecuária brasileira aumentou 170%. E nesse mesmo período, a gente reduziu 30 milhões de hectares. Ou seja, é 1 milhão de hectares por ano a gente liberou. Então, né? Mas o que eu falo? Aí a gente tem que pegar a imprensa que não é especializada, que ela emprenha pelos ouvidos, ela começa a falar qualquer barbaridade sem ter noção do que é a pecuária e a agricultura brasileira. Então você fala que você está falando assim, você pega o boi, solta na Amazônia. Gente, não é assim. Você tem que ir, você tem que conhecer né? o mercado. Eu estava brincando, falando de você assim, você estuda antes de você falar, você sabe, você tem propriedade no que está falando. Enquanto você... E o pior que a gente fala, Paulinho, são jornalistas de empresas altamente qualificadas. Você não pode aceitar isso, porque às vezes você está do outro lado da tela, começam a falar algumas barbaridades, você fala assim, gente, eles não têm noção do que eles estão falando. Né? Tem que ter responsabilidade, ontem eu estava vendo até, estava tendo, foi no estado do Pará, que aconteceu que o pessoal do próprio IBAMA colocou fogo numa área e o pessoal da área indígena reclamando. Mas era o contrafogo para você evitar uma progressão de fogo em toda a floresta. Então são coisas que as pessoas não sabem. Então existe isso, do IBAMA colocar... Existe isso. Contra-fogo para você evitar. Então, são coisas que você tem que saber o que acontece. A pecuária brasileira também, a gente está falando assim de uma pecuária altamente produtiva, de você ter um animal hoje. Antigamente você falou assim, era fácil. Você precisa de 1 hectare para cada vaca produzida, né? Você tem hoje 3 vacas por hectare, você aumentou 300% a quantidade de animais, essa lotação, né? Então você vai evoluindo, vai tendo dados que são cada vez mais importantes e relevantes. Então a gente não pode viver do passado, a gente tem que olhar para o futuro. E a gente tem que parabenizar o pecuarista e o agricultor, porque são extremamente eficientes e mais produtivos. E eles são achatados por uma mídia que não conhece o que acontece
ali dentro do mercado deles e ficam falando que eles são os acabando com a natureza, acabando com as florestas brasileiras, tudo. Então, a gente fica chateado de ver isso. Com certeza. E a gente, né, eu, no meu caso, como jornalista, que tem o poder da comunicação, tem que averiguar sempre, né, o que a gente passa à nossa audiência. Vocês também têm muito disso, vocês leiloeiros rurais, agora eu quero dizer, né? O Guilherme tem um leilão quinta-feira que vem, já está olhando ali o catálogo, estudando. É preciso conhecer, né, o que a gente fala, no caso de vocês, o que vocês vão vender, porque vocês estão vendendo muito mais do que um animal. É a história, é o trabalho de um pecuarista, de uma vida dedicada, né? Paulinho, você falou uma coisa que é super interessante. Quando você, assim, a quantidade de leilões, ela aumentou significativamente. Você tem leilão hoje, você tem leilão todos os dias no Brasil inteiro. Então, antigamente, quando eu comecei a leiloar, você falava em leilão, você falava assim, final de semana eu tenho leilão. Então, você tinha leilão durante o final de semana, você tinha leilão, um leilão no sábado, um leilão no domingo. Hoje, às vezes, você faz 2 até 3 leilões por dia. E o mais importante da gente, você fala assim, o animal evoluiu. E ele evoluiu por quê? Ele evoluiu por causa que você tem um processo, uma evolução genética. Você identifica as linhas produtivas que são realmente importantes. Então, tudo isso você tem que ter conhecimento para falar também, né? Você fala, porque você fala de um Carva que deu um Schumacher, que deu um Schumacher, que deu um Ginho que deu um Ludi. Você tem que saber de onde vem tudo isso, entendeu? Então, quando você vai falar de um animal, quando você vai falar de uma grande matriarca, você tem que ver o conhecimento. A gente fala muito assim, você está falando de uma vaca, uma Isabela. Aí você tem que saber que uma Isabela começa há 105 anos atrás, de uma seleção VR, que foi pioneira, onde o seu Dico, junto com a família VR, foi na Índia em 1962, trouxe uma genética de lá, a dificuldade para trazer. Então, tudo que você está falando hoje, ela começou há 100 anos atrás. Então você tem que saber disso. Você não está vendendo uma Isabela porque é uma Isabela. Por que uma Isabela é muito boa? Porque ela vem atrás de uma genética dela que foi progredindo geração a geração. Ela foi feita em cima de um trabalho de prospectar a genética, você pegar todo esse aprimoramento genético para chegar onde a gente está agora. Então você fala assim, você vai falar cavalo, né? Você fala de cavalo, tudo. Cavalo você tem que estudar a genética, você tem que ver pedigree, você tem que falar de desempenho, cada raça na sua categoria ou no seu tipo de trabalho, mas você tem que ir lá atrás, buscar, ver toda essa evolução genética. Então você fala assim, você vai vender um filho do Marwan Shakabi. Quem que é Marwan Shakabi? O cavalo mais importante do mundo, que produziu grandes animais. O Fael Shawan, que é um cavalo que teve na mão de brasileiros, que foi campeão mundial em Las Vegas, tudo. Por que esse cavalo é muito bom? Aí você começa a ver uma genética dele anterior, né? Então, eu acho, para mim, eu gosto muito de ver isso. Isso é história, a gente conta a história. A gente não chegou no patamar que a gente está por acaso. A gente chegou nesse patamar porque você vem numa evolução genética, numa evolução geração a geração. Isso acontece no cavalo, isso acontece no bovino, isso acontece até na ovelha, tudo isso acontece. E você tem que estudar isso. Mais do que estudar, mais do que conhecer, você concorda que a gente precisa amar? Demais. Não, esquece. Essa é a palavra, né? Essa é a palavra-chave. Pessoal, às vezes, eu falo assim, o que eu faço com muita paixão e com muita dedicação. Eu adoro fazer leilão. Eu adoro trabalhar. Eu não tenho limite para trabalhar. E minha mulher fica brava comigo, porque às vezes eu faço um leilão que é um leilão pequeno. Ela fala, você não precisava fazer um leilão desse. Mas eu falo assim, o respeito que a gente tem com o produtor. O que é o respeito que você tem com o produtor? Da mesma maneira que você tem o criador que produz a vaca de milhão, você tem o produtor que produz o animal de tostão. Eu acho que você tem que ter o mesmo respeito para esse produtor com aquele produtor. Então, se você tiver a oportunidade de atendê-lo, ele vai ficar extremamente agradecido por isso. E aí, quantas vezes você chega num leilão pequeno, e a primeira coisa que a pessoa fala assim, olha, ele está me atendendo aqui. Esse vendeu a vaca tal, esse vendeu o touro tal, esse trabalhou fora e ele vem me atender. Então isso eu acho que é até um incentivo para quem é pequeno virar grande.
né? E para isso é preciso ter amor, é preciso ter humildade. Você é um Não. cara tão humilde, tão, né, sempre solícito. E são tantos pedidos que o Guilherme atende, tem uns que são super inusitados. Tem uma história que você já me contou, eu sei que você já contou para muita gente, mas tem muita gente também que está vendo aqui hoje o nosso videocast e que ainda não conhece. Então eu queria falar sobre vendas inusitadas que você já fez. Você já vendeu máquinas agrícolas, você já vendeu, fez o primeiro leilão de abelhas do mundo, né? Ou seja, são coisas que a gente não imagina, mas que te fizeram um convite e que você falou, opa, eu vou, tô dentro. Essas histórias são tão boas, né? Até o leilão de abelha, a gente vai falar de 30 anos atrás, alguma coisa assim, mais até, né, de 30 anos atrás, que aconteceu em Curitiba, tudo. E aquela época, eu falo assim, aquela época não tinha a mídia que a gente tem hoje. Então, eu fui fazer um leilão de abelhas, que aconteceu por acaso, dentro de Curitiba, eu estava lá, eu recebi um convite, e a única coisa que eu falei para a pessoa que me convidou, eu falei assim, olha, eu vou fazer, mas eu nunca vi eu não tenho noção do que é uma abelha, eu preciso pelo menos ir de uma meia hora você me explicar o que é uma abelha, que vai ser, né, eu vou fazer com o maior gosto do mundo, né. E aí ele me explicou que você comprava, na verdade eles vendiam uma abelha, que é a abelha rainha, que você colocava e ela aumentava a produtividade da colmeia. Então você precisava fazer essa reposição da abelha rainha e aumentava. E o número é tão importante, que eu guardo até hoje o número na cabeça, porque o cara falou assim, uma abelha, ela na média do leilão deu mais de $5.000 a abelha rainha. Olha. $5.000. Se você falar hoje é R$27.500 no valor de hoje, sem corrigir, mas R$27.500, né? E aí foi super interessante. Depois do leilão, que a gente tinha outros profissionais lá que não quiseram fazer de jeito nenhum. Leilão de abelha, vou perder meu tempo com isso, tudo. Para mim, era uma mídia fantástica, porque saiu no Jornal Nacional, no Fantástico e no suplemento agrícola da Folha de São Paulo, do Estadão, que eu tenho até hoje, assim, o quadro, eu fiz o quadro, isso, aquilo, e foi muito interessante isso. Então, são coisas que marcam, até marca a minha carreira, porque foi uma coisa inusitada, mas que, para mim, eu levo como um dos grandes aprendizados da minha vida. Mas eu já fiz leilão, assim, de tudo que você imaginar, dentro de uma propriedade, assim, leilão de máquina, a gente fez um leilão até, leilão de máquina. Foram 3, eu acho, né, que você fez. Da Kuhn, que a gente fez um leilão da Kuhn, foi super interessante. E o que foi interessante? Esse era um diretor da Kuhn que me conheceu, olha, você vê como as coisas são interessantes. Esse diretor da Kuhn, ele me conheceu na Bolívia. Olha. Eu estava fazendo leilão na Bolívia, tudo, porque a Kuhn é uma empresa internacional, que é europeia, que trabalha com a parte de campo desde 1800 alguma coisa, quer dizer, uma empresa centenária. Eu estava fazendo um leilão lá, acabou o leilão, veio esse rapaz, ele falou comigo, ele falou, você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Não acredito. Eu sou da Kuhn, eu sou do Brasil, isso aqui, eu vim aqui na exposição, e a exposição da Bolívia, você não foi lá alguma vez? Não, nunca fui. Eu vou te convidar para ir, é a coisa mais linda do mundo, é uma exposição que acontece em Santa Cruz de la Sierra, é uma exposição agroindustrial, tem dia que dá 50.000 pessoas. Uma organização, uma limpeza. Pista pesada, nossa, né? Coisa mais linda no mundo. Aí ele estava lá, ele falou assim, eu tenho uma ideia de fazer um leilão, eu sou da Kuhn, isso, aquilo, eu quero fazer um leilão. Ele falou assim, eu tenho um leilão de máquinas, o que acontece? Nosso mercado é assim, você tem, que nem você vende carro, você tem um carro que fica em exposição, que é o test drive. E a gente tem, você não sabia que tinha test drive de máquina. Não, olha. Eu também não sabia. Então a gente tem um test drive das nossas máquinas. Então a gente manda uma colheitadeira, um trator e a gente manda, fica no Mato Grosso do Sul, isso, aquilo. Então a gente recolhe tudo isso e eu vou fazer um leilão. O que você acha? Eu falei, eu estou dentro. Fizemos 3, foi um sucesso absoluto, foi a coisa mais bacana do mundo, entendeu? Então foi um leilão, assim, até o meu filho maior, levei ele comigo, falei, vamos passear lá, você vai ver um leilão diferente. Foi super bom, deu super êxito, tudo, são coisas que acontecem que a gente não sabe, né? E Guilherme, você falou, né, dessa matéria, depois do leilão de abelha, que você guardou. Você guarda ainda também os catálogos? Eu lembro que uma vez você falou que colecionava. Essa coleção continua. Vai entrar alguém aqui, vai pegar a porta. A maior briga que eu tenho, que tem os catálogos guardados, minha mulher falou, pra que tanta coisa assim se tem tudo na internet? Antigamente eu guardava mais os catálogos. Eu tenho catálogo de 40 anos guardados. Nossa. Entendeu?
Aí, o que acontece? Você demanda hoje de um espaço físico grande e eu não guardo mais tanto catálogo assim porque eu pego todas esses dados, eu tenho guardado no computador hoje, entendeu? Então, o meu depósito, que eu moro num apartamento, tem um depósito que tem paredes de catálogos guardados, ela ficou pequena porque, assim, os antigos eu guardo porque eu não consigo ter informação na internet. Agora, os novos eu faço tudo, eu compilo os dados e deixo dentro do computador, entendeu? E aí é muito mais fácil até para eu pegar. Porque hoje, você vê, eu vou fazer um leilão de árvore e eu estava, o Amalik, e eu estava numa dúvida se ele é o pai do LH Garcia. O LH Garcia foi um cavalo que foi trazido dos Estados Unidos pela dona Olga e pelo Orestinho, e aí eu estava vindo porque Amalik é uma linhagem espanhola, né? Você acredita que eu não consegui achar no computador isso? Então, eu tenho guardado um catálogo lá atrás. Então, porque é super... O que é engraçado nisso? Você pega algumas dúvidas que você tem e você fica louco para descobrir aquilo. Então, você vai, você olha isso aqui, e eu não tenho. Aí eu vou nos meus catálogos de papel, olha lá, tem tudo guardadinho lá. Hoje, uma média de quantos leilões você faz por ano? A gente disse, né, na abertura, são mais de 6.000 leilões ao longo da sua carreira. A gente sabe que no começo não era essa quantidade que a gente tem hoje, né? Qual a média hoje, Guilherme? Eu faço, o ano passado, retrasado, eu fiz mais de 200 leilões por ano. No ano passado eu fiz 220 leilões por ano. Eu acho que só um estado você não foi ainda do nosso país. Eu fiz lá presencial em todos os estados, eu não fui para Roraima, e não fui para Roraima, não foi por falta de oportunidade. Eu tive um convite uma vez para fazer um leilão em Roraima, mas foi um problema de logística. Para você ir para Roraima, eu tinha que perder 4 dias para ir para lá, e como eu tinha outros eventos marcados, aí eu não consegui montar uma logística para ir para lá. Mas o resto eu fiz leilão no Brasil inteiro. Teve assim, a gente pega... Eu tenho um leilão tão interessante que eu fiz, e foi na época da UDR, a União Democrática Ruralista, o Caiado, que é hoje o governador do estado de Goiás, ele foi presidente da UDR, fiz muito leilão com ele na UDR, e uma vez eu fui fazer um leilão, eu falo assim, essas viagens trazem algumas coisas de conhecimento para a gente que são fantásticas. Fui fazer um leilão em Tomé Açu. Cheguei em Tomé Açu no final da tarde, fiquei num hotel em Tomé Açu. Na praça de Tomé Açu tinha 4 bancos: Banco do Brasil, Banco Sul-América, o Banco da Amazônias e o Banco Bradesco. Aí eu olhei uma cidade tão pequena e falei assim, gente, 4 bancos é muita coisa para uma cidade dessa. Aí eu falei, tem alguma coisa que eu vou ter que descobrir, Tomé Açu. Aí o dia seguinte acordei de manhã e fui, né? Aquela, parece jornalista, xereta. Gente, me conta de Tomé Açu. Aí eu descobri, Tomé Açu, a primeira leva de japoneses que veio do Japão na imigração para o Brasil, um grupo desse foi levado direto para Tomé Açu. Tomé Açu era a maior produtora de pimenta do reino do mundo. E das especiaristas do mundo, a pimenta do reino é comprada no mundo inteiro. Então, de lá, eles exportavam uma barbaridade. Por isso, 4 bancos e forte. Fala assim, Tomé Açu. E quando eu fui na exposição em si, exposição grande, só que eu entrei lá, Paulinho, era a coisa mais impressionante. Aí você via mamão desse tamanho, berinjela. Aí você falava assim, gente, mas que é? Japonês que foi para lá, que plantou. Então, você pega uma terra que supostamente o pessoal não falava que não dava nada, o japonês fez ela ser produtiva demais e ser uma referência no mundo inteiro. Olha você vê que só. Coisa interessante. E uma outra história que eu tenho, assim, de leilão, que a gente fica na memória, eu fiz o leilão de liquidação no estado do Mato Grosso, que foi da Chuamiçu. A Chuamiçu era uma fazenda super grande que falava que era do Vaticano e que era dos italianos. E aí eles venderam a fazenda inteira. E só que antes de vender a fazenda inteira, eles foram vender o gado inteiro. Para vender o gado inteiro, eles tiraram todo o gado, eram 10, 12 retiros. E a gente não tinha televisão, não tinha telefone celular, não tinha nada. Aí a gente foi para Chuamiçu fazer o leilão. Como é que eles organizavam? Cada retiro juntava o gado do retiro. Os compradores estavam ou no carro próprio, ou em 2 ônibus que eles tinham alugado. A gente ia com um caminhão de som. Aí eu ficava, quando chegava, aí, assim,
eu terminava de fazer um retiro, eu pegava um carro, na época era a CBL, assim, saía correndo, chegava primeiro no outro retiro, montava toda a estrutura, eu ficava em cima do curral, leiloando os animais que estavam lá. Ó, tem um lote de 300 bezerros aqui, 400 bezerros ali. Foi a coisa mais, foi assim, histórica para mim. Não tinha nada, assim, não tinha nenhum recurso. Você imagina que a gente andava com um caminhão de som, que era tocado por óleo diesel, o som, isso, aquilo, a energia por óleo diesel. Foi um leilão extraordinário, uma coisa que ficou marcada na minha carreira também. Guilhermo, reta final, com toda essa sua bagagem, com tantas histórias, dava para fazer episódio 1, 2, 3, 4, né? Uma série especial. Mas quais são as suas dicas para essa nova geração de leiloeiros rurais que está surgindo? Ó, muita gente chega no mercado com bastante vontade de trabalhar isso, mas eu falo assim, gente, a primeira coisa, estudem o mercado que você vai ter que trabalhar. Cristiano Ronaldo não é um dos melhores jogadores do mundo por acaso. Você viu o Cristiano Ronaldo nas férias dele fazendo exercício, jogando bola, isso, aquilo. Aí todo mundo fala assim, tudo que você for fazer, você tem que ter. Primeiro, não adianta você entrar no mercado achando que você vai ganhar dinheiro se você não tiver, primeira coisa, paixão. Você tem que gostar do que você faz. Porque se você estiver no mercado pensando só em ganhar dinheiro sem ter paixão, você pode buscar outra atividade. Porque não, você está fadado a não ter sucesso. Porque o que a gente fala? Isso demanda tempo. Eu tenho 38 anos de mercado. O meu sacrifício maior é a minha família. Eu não vi os meus filhos crescerem, certo? Então, você vê, ontem eu estava aqui, quando eu posso ficar na minha casa 2 dias, é super engraçado, eu não saio de casa, eu fico dentro de casa. Às vezes a Ana fala assim, eu queria pegar um carro e almoçar. Eu falei, Ana, não, vou ficar em casa, curto minha casa, isso. Porque eu tive assim, eu perdi muito da minha família, eu perdi dos meus filhos crescerem, de não ver os meus filhos crescerem, entendeu? Meus 2 filhos estão formados hoje. Então você tem que saber que você vai abdicar de um monte de coisa para você ser um bom profissional. Então, se você pensar, eu vou entrar nessa atividade para ganhar dinheiro só, você está fadado a não ter sucesso. Então, você tem que estudar, você tem que saber muito o que você tem que fazer, você tem que ter comprometimento e tem que ter muito compromisso também. Compromisso de você ter palavras, de você ir fazer um leilão, a pessoa acreditar em você, de você poder chegar antes do leilão, ver todos os animais, você tem que fazer isso, você tem que estudar o que você está falando, não é abrir o catálogo na hora e sair falando o que está escrito lá, para você ser um grande profissional em qualquer área, são N fatores que fazem parte do seu sucesso. E o sucesso, para você ser um bom leiloeiro, comprometimento, estudo, dedicação e principalmente paixão. Agora, o Guilhermo não seria esse leiloeiro tão brilhante se por trás não tivesse essa família, né? Como você disse, você não viu os seus filhos crescerem. O Henrico está aqui hoje com a gente no estúdio, meu colega de profissão, é jornalista também, Ana Cláudia, né? O Guilherme, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas é ali que é o teu porto seguro, Nossa né? Senhora. Sem eles, é por eles, né? Não, todo esse trabalho Paulinho, também é por eles. Né? Se eu não tivesse uma esposa tão... eu falo que não é só comprometida, mas ela é tão atenciosa com tudo, porque às vezes a pessoa fala assim, a tua esposa não trabalha? Eu falo, trabalha e trabalha muito, porque além de cuidar de tudo que tem que cuidar de uma casa, que é super difícil, ela tem que cuidar das minhas coisas e dos meus filhos. Então, eu falo que... E outra coisa que é muito importante, ela conseguir entender o que é a minha profissão. Porque você imagina, às vezes eu vou para a Bolívia, eu fico 15 dias fora de casa. Agora a gente tem muito com o leilão virtual, a gente mudou plano de estudo, a logística ficou fora de São Paulo, então eu passo 10, 12 dias fora de casa. Às vezes eu chego, outro dia eu até falo assim, Ana, me pega no aeroporto, que eu vou de um aeroporto para outro, para a gente conseguir se ver. Entendeu? Olha só. Então ela me pega em Guarulhos para me levar até Congonhas, é o tempo que eu tenho para ver minha esposa, às vezes 1 semana, entendeu? E tantas coisas. Hoje é muito mais fácil que você fala por telefone e tudo, mas antes era muito mais complicado, que não era o telefone celular, você tinha que ficar num orelhão, buscar um orelhão para falar com a família no meio da estrada, tudo. Então eu acho que todo o sucesso que eu tenho, eu devo muito ao empenho dela, não só por me ajudar, mas para compreender o que é a minha vida como profissional.
Ai, que lindo. Só tem que agradecer. Ana, coraçãozinho para você. Ela sabe o quanto eu admiro, o quanto eu gosto dela. E a minha última pergunta é, dá para imaginar a pecuária brasileira sem o mundo dos leilões? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que o sucesso da pecuária brasileira, ela está ladeada ao sucesso dos leilões. Porque o leilão, ele promoveu uma evolução genética para todo mundo. Você deixou, eu falo que sim, a igualdade de seleção do criador que está no norte, no centro-oeste, no sudeste do Brasil é total. Você não tinha, antigamente, acesso a um bom touro se você não tivesse do lado daquela sede produtora de grandes animais. Você não conseguia levar um touro que nasceu no centro-oeste brasileiro para trabalhar no norte do Brasil. Então você pega, hoje, a pecuária brasileira, ela está em questão de igualdade nos 4 cantos por causa do leilão. O leilão promoveu um ganho genético para a gente, que é uma coisa impressionante, mas não só no gado de corte, como no gado de leite. Você pega o gado de leite mesmo, você tem aquela vaca que dá 50 quilos de leite, que ela é vendida dentro do leilão virtual, e o criador lá de qualquer lugar do Brasil, ele pode levar para sua propriedade e multiplicar aquela genética. Então a gente tem que agradecer muito aos leilões, aqueles que acreditaram nos leilões, aqueles que fizeram o leilão a modalidade mais importante de democratização da genética. Porque o leilão, eu falo, ele não é só um sistema de venda, é a democratização da genética, que você pegava no criador que estava longe dos grandes centros, mas que tinha capacidade financeira de comprar e não tinha acesso. Hoje ele liga uma televisão, ele vai num app todo, ele compra o melhor touro, a melhor vaca, a melhor genética, ele leva para lá. Outro dia a gente estava fazendo um leilão. Eu fiz um leilão do meu amigo Franklin, que está em Itaituba. Itaituba é no estado do Pará. Isso, para você levar um animal para lá, dificuldade, que você tem que ir de balsa. Aí eu fiz um leilão dele agora, média de mais de 30 mil nos touros, que é legal, um leilão que junta 700, 800 pessoas, e tinha um criador lá do Baixo Amazonas e Santarém, que foi no leilão dele e já comprou a genética da JPN Eva no leilão do Elinho. Ele falou, olha, eu entrei na mão do Franklin, da Fazenda Tapajós, e já está comprando uma genética. Quer dizer, se não tivesse o leilão hoje sendo colocado no Brasil inteiro pela televisão, pelo app, esse criador não teria condições de comprar anteontem e hoje ser comprador da melhor genética. Então a gente vê, o Brasil está em evolução por causa disso, porque aquele criador que estava num lugar longe, que não tinha audiência, nada, hoje tem acesso a tudo isso, e num curto espaço de tempo você vai ver esse criador do Baixo Amazonas ser comentado no Brasil inteiro. Isso que é muito legal, né? Bom, Guilherme, olha, muito obrigada. Assim como não dá para imaginar a pecuária sem o mundo dos leilões, a gente não consegue pensar também no mundo dos leilões sem a sua presença, sem o teu trabalho, sem o seu carisma. Muito obrigada por toda essa contribuição para a nossa pecuária, e eu tenho muito prazer de acompanhar esse trabalho, de ser sua amiga e de toda a sua família. Você sabe que aqui as portas do Agro Showcast estarão sempre abertas para te receber. E vou te fazer um convite aqui ao vivo. Opa. Agro Showcast Internacional. Você vai em setembro para a Bolívia, e já vou arrumar uma entrevista com o presidente da Assocebur, que seria a BCZ de lá, para ele te contar toda a evolução da pecuária, também do trabalho que eles estão fazendo na Bolívia, e para você conhecer uma exposição internacional. Então, do mesmo jeito que eu entrei no mercado internacional na Bolívia, você vai fazer um Agro Showcast Internacional. Olha também. Que bacana! Tá? Comprometido. Vou amar! Olha aí, Felipe, bora lá, vamos nos agilizar então. Gui, muito obrigada, que Deus te abençoe sempre. Amém. Muito obrigado pela entrevista, sempre à disposição. Parabéns pelo seu trabalho. É isso aí, gente. Agora chegou a vez de vocês. Bora curtir, comentar e compartilhar esse episódio tão prazeroso sobre o mundo dos leilões. Semana que vem tem mais. Muito obrigada pela audiência, a companhia e o carinho de todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.